Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai assistir esse vídeo. Como é que vocês estão, pessoal? Vocês estão bem? Então hoje eu tô aqui para gravar para vocês essa mini aula, se assim que eu posso chamar, essa live informativa, que na verdade não é live, né? Essa semana, por ser Semana Santa, né, na quinta-feira à noite, nós não teremos a live, como a gente costuma fazer toda semana no nosso Instagram do grupo de oração. Só que eu não pensei em não deixar sem conteúdo. Então eu tô gravando para vocês essa aula, tá sendo gravada, tá? Inclusive, tá? É de dia. E eu vou postar essa live no nosso canal do YouTube, tá? E vou divulgar para vocês. Então se você recebeu, eu tô divulgando, tá? Estamos na Semana Santa, possivelmente no dia da live que a gente faz da quinta-feira. Creio que todo mundo, né, vai estar na Santa Missa de Lava-Pés. Então, por esse motivo, não teremos live essa semana, mas para não deixar sem conteúdo, eu tô fazendo aqui para vocês essa aula gravada, tá bom? Então, vai ficar gravada, vai ser postada no YouTube e espero poder contribuir para a gente não ficar sem postar nenhum tipo de conteúdo, tá bom? Então, é isso aqui, tô aqui gravando, né? São 9 horas da manhã, acabei de chegar do serviço. E vamos pro conteúdo que é o que interessa, tá? Antes, vamos fazer a oração, mesmo que eu esteja sozinho, né? Tô gravando para ninguém aqui agora, né? Pessoalmente falando. Mas é sempre bom a gente fazer a nossa oração inicial. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é que tá, pessoal? Coloca nos comentários aí como é que tá a Semana Santa de vocês. Estão vivendo bem? Tá muito tranquilo? Né? Eu espero que todos estejam vivendo muito bem. Pra gente poder bem viver a semana, né? Se santificando, colocando, né, a nossa vida em ordem para poder viver bem a Páscoa, né? O período pascal, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Eu não falei o tema da live ainda, eu vou falar aqui agora. Na verdade, eu até vou deixar no título aqui, né? Então todo mundo vai saber o que é, né? Mas vamos falar sobre o calendário litúrgico da igreja, né? A gente falou nas últimas lives sobre a Santa Missa, né? Mas é bom fazer um acréscimo e colocar também o calendário. A gente não entende como a igreja programa o calendário. Como é que a igreja... Eu vou perguntar para você aqui. Como é que a igreja programa a Sexta-feira da Paixão? Você sabe? Porque não é uma data fixa, é uma data que ela muda. Ano após ano, ela muda. Não é uma data fixa no calendário. Né? Muita gente não sabe. Muita gente não sabe quantos domingos no tempo comum nós temos. A gente não sabe quando começa, né? Então a gente vai tentar tratar tudo isso aqui hoje para você entender melhor, tá bom? Só uma observação, tá, pessoal? Eu não tive tempo de me aprofundar muito para estudar, para poder trazer aqui, então eu vou trazer um pouco mais com os conhecimentos que eu já tenho. Então, assim, se havia algum erro, alguma coisa, tá? Assim que eu constatar, né, que eu errei qualquer coisa, eu coloco nos comentários, replico, faço um outro vídeo se for necessário, tá? Peço até desculpas, qualquer coisa, tá bom, pessoal? Mas assim, submeto, sempre falo isso em todos os vídeos, vou continuar falando, tá? Submeto as autoridades da igreja, qualquer coisinha, é só entrar em contato, que eu apago o vídeo, eu reedito o vídeo, eu coloco que eu errei, tá bom? Mas creio que vai ser tudo tranquilo, porque não é um tema complexo, né? Não é um tema muito de debate teológico, é um tema já colocado, né? Então, assim, é mais tranquilo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Para a gente começar, vou começar com uma pergunta interessante. Sabe quando começa o calendário litúrgico da igreja? A gente está acostumado com o calendário gregoriano civil comum, que começa sempre no 1º de janeiro. Na igreja não. Na igreja não começa no dia 1º de janeiro. Na igreja não tem data definida para começar. Simples assim. Não tem uma data pré-definida. Não posso falar para você começar no 1º de dezembro, 9 de julho, 8 de setembro. Não tem, né? Como é que começa? A gente sempre começa pelo primeiro domingo do Advento, tá? Eu vou explicar daqui a pouco. Na verdade, vou explicar agora. Primeiro domingo do Advento. Como é que a gente sabe qual vai ser o primeiro domingo do Advento? É o domingo que antecede 4 semanas do Natal.
Então, por exemplo, Natal vai dar dia 25 de dezembro, que isso é uma data prefixada, ela é fixa todo ano. 25 de dezembro é Natal, não é uma data móvel. Então você vai, por exemplo, dar na segunda-feira. Então você pega, então domingo, que é terceiro de Natal, vai ser o quarto domingo do Advento. Semana anterior, terceiro do Advento. Semana anterior, segundo do Advento. Semana anterior, primeiro do Advento. Ali começou o calendário litúrgico da igreja. Não é definido, não é certo. Por quê? Porque depende muito qual que vai ser a data do Natal. Então, assim, não posso passar para você assim, a data correta, tá? Porque mexe muito, oscila muito de acordo com o Natal. O Natal pode dar no domingo. Então tem que começar bem mais cedo, porque tem que ter os 4 domingos do Advento para no domingo seguinte ser o Natal. Então ela não é uma data prefixada, tá bom? Então, só fazendo esse ponto. Eu até falei que o que eu ia falar agora, né? Então você começa com o primeiro domingo do Advento. Você tem 4 domingos do Advento, tá? Pessoal, eu vou sempre falar domingo, porque domingo é a data maior do catolicismo. Então você sempre segue pelos domingos. Quando a gente coloca assim, por exemplo, terça-feira da segunda semana do Advento, é porque aquele domingo foi o segundo domingo do Advento. Quando a gente coloca, por exemplo, quinta-feira da terceira semana do tempo comum, aquele foi o terceiro domingo. Então segue sempre pelos domingos, tá? As datas a gente sempre coloca em mente que segue os domingos do tempo comum. O calendário litúrgico ele segue pelos domingos, tá? É a data maior, o dia, né, maior do cristianismo, tá bom? Então você tem os 4 domingos. Tendo os 4 domingos, você tem posteriormente o Natal, que, mais uma vez, não tem uma data o Natal tem uma data pré-definida, né? Não tem o dia da semana, isso eu quis dizer. Não tem o dia da semana pré-definido. Varia todo ano, porque nenhum ano a data cai sempre na mesma. Então, assim, você tem os 4 domingos e, posteriormente, o Natal, dia 25. Pode ser que ele caia no domingo? Pode. Quando ele cair no domingo, você tem que ter os 4 domingos anteriores que o antecedem. Então, o calendário litúrgico da igreja começa um pouco mais cedo, né, do que o comum, porque caiu no domingo. Se ele cair na segunda, então você vai ter os 4 domingos normal, 4 domingos de Advento, e na segunda-feira, Natal. Posteriormente ao Natal, quando você começa o Natal, você passa para o segundo tempo da igreja, que é o tempo do Natal. Então você tem o Advento, então é a primeira coisa, começar aqui, ó, fazer tipo uma rodinha aqui, ó. Primeira coisa, Advento, 4 semanas. 4 semanas do Advento. Deu Natal, você começa um novo tempo litúrgico na igreja, que é o tempo do Natal, a partir do dia 25. Quando que vai até o Natal? O Natal ele termina sempre, é sempre bom a gente lembrar, no domingo do batismo do Senhor. Quando o Senhor, a gente recorda o seu batismo, tá? Quando que é essa data? Não é pré-definida. Pra você ver como é que o calendário da igreja é. Ela não é pré-definida, o batismo do Senhor. Mas uma coisa importante que é para você saber. O batismo do Senhor, ele é sempre posterior no domingo. Veja que eu falei domingo. Lembra do domingo que eu falei que é importante? Pois é. Ele é sempre no domingo posterior à Epifania do Senhor. Então, por exemplo, a Epifania do Senhor é fixo, tá? Dia 6 de janeiro. Então, a Epifania vai dar numa quinta-feira. Então, quinta-feira você tem a Epifania. Sexta-feira você tem a sexta-feira depois da Epifania. Sábado depois da Epifania. Domingo, batismo do Senhor. Ali encerrou o tempo do Natal. Se a Epifania der no domingo, né? Muita gente fala isso também. Você vai ter o domingo da Epifania. E na semana seguinte, no domingo seguinte, que vai se encerrar com a festa da Sagrada Família. Perdão, a festa Deus do céu, do batismo do Senhor. Nossa Senhora. Ô, cabeça. Mas é isso, tá? Sagrada Família, na verdade, é o primeiro domingo depois do Natal é a festa da Sagrada Família, tá? Lembrando que o 1º de janeiro é o dia de Nossa Senhora Mãe de Deus, tá? Preceito, dia de preceito. Católicos, 1º de janeiro é dia de missa, tá? O que é preceito? Vou aproveitar e fazer esse parênteses bem grande aqui. Preceitos são as datas que católicos são obrigados a ir à missa, tá? Quais são esses dias de preceito? Natal, Nossa Senhora Mãe de Deus, nos lugares em que são feriados, Imaculada Conceição e Corpus Christi, tá?
Tem outras datas que também são importantes? Tem. Só que no Brasil, por não ser feriado, é transferido para o domingo seguinte, tá? Pela impossibilidade de muitos católicos, tá? Mas essas 4 datas aqui, elas são praticamente obrigatórias o católico ir na missa domingo. Acho que a única, vou confirmar depois, o único, assim, diferente aqui seria a Imaculada Conceição, porque ela não é feriado em muitos lugares. Muitos lugares é feriado, né? Inclusive aqui em Belo Horizonte é feriado. Né? Região metropolitana também costuma ser feriado. Então o católico ele tem que ir na missa nesse dia, né? Dia de Imaculada Conceição é dia de católico ir na missa. As outras datas, elas são importantes e o católico deve ir, só que por não ser feriado, caneta voou. Gostei de falar com ela na mão, gente. Mas por não ser feriado, a gente transfere para o domingo seguinte. Um exemplo disso é a apresentação do Arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, né? Dia 25 de março, meu aniversário. Né? É transferida para o domingo seguinte, tá? É uma festa importante da igreja, só que não é celebrada, joga para o domingo seguinte. Por exemplo, a missa de Todos os Santos, 1º de novembro. A de 2 de novembro também é importante a gente ir, tá? Não lembro se é preceito. Não, acho que não é preceito, é solenidade, mas eu não lembro se é preceito, tá? Tem a diferença solenidade e preceito, vou falar daqui a pouco também. 1º de novembro também é uma data importante, só que como ela não é feriado, a CNBB transfere para o domingo seguinte para todo mundo poder bem celebrar, tá bom? Então, fechei essa observação aqui fazendo outra, né? Preceitos são dias que católicos obrigatoriamente têm que ir à missa, tá? Que são esses que eu falei. Solenidades são datas importantes, né? Solenidade de São José, solenidade de São Pedro e São Paulo, solenidade da Virgem Mãe de Deus, que apesar que também é preceito, tá? Nem toda solenidade é preceito, mas todo preceito é solenidade. Fechou? Feita essa observação, vamos voltar aqui ao tema da live, tá? Eu parei aqui no tempo do Natal. Então o tempo do Natal começa dia 25 e vai até o batismo do Senhor, que é o primeiro domingo após a Epifania. Tá legal? E quando a Epifania, por exemplo, vamos supor que, fazer uma observação. Dia 6 de novembro vai dar, dia 6 de janeiro, perdão, vai dar numa segunda-feira. Uma suposição. E dia 5 foi domingo, tá? Quando acontece isso, no domingo, que não foi Epifania, não deu Epifania, costuma se celebrar o que a gente chama de Domingo do Natal, que não tem oficialmente detalhado, mas costuma celebrar o primeiro domingo do Natal, o segundo domingo do Natal, só que nem sempre vai ter esse domingo do Natal. Então, por exemplo, pode ter no segundo domingo do Natal e pode não ter, porque depende de quanto que vai dar 6 de janeiro, tá? Então, por exemplo, acho que, salvo engano, ano que vem vai ter. Eu fiz uma busca nos calendários litúrgicos, ano que vem vai ter o segundo domingo do Natal. Esse ano não teve. Porque a Epifania, né, dia 6 de janeiro, bateu numa data, por exemplo, na primeira semana, ou na segunda semana, perdão, e já na semana seguinte já teve o batismo. Então, assim, tem hora que não tem o segundo domingo do Natal, mas tem hora que tem. Depende do calendário, tá, pessoal? Então, o período do Natal ele se segue até o tempo comum. Né? Tempo comum? Tempo comum. Calma que a gente vai explicar daqui a pouco porque tempo comum, tá? Né? Então a gente começa o tempo comum. O tempo comum ele segue até a quarta-feira de cinzas, que começa a quaresma, tá? Só que a gente vai voltar no tempo comum daqui a pouquinho, calma aí, tá? A gente vai voltar daqui a pouquinho. Né? Quantos domingos do tempo comum que nós temos, né, nesse primeiro tempo do tempo comum? Primeiro tempo do tempo comum, vocês entenderam, né? É porque primeiro tempo vocês vão entender daqui a pouco, na verdade. Normalmente não tem fixo. Por quê? Porque depende da data da Páscoa, tá? Mas, porém, normalmente são 6 a 8 domingos o tempo comum que nós temos, que antecede a quaresma, tá? Que chega na quarta-feira de cinzas. Então, por volta de 6 a 8. Muda. Ano após ano muda. Não é fixo que são 6 ou 8 domingos do tempo comum, não. Mas é por volta disso, né? Do tempo do Natal até o tempo da quaresma. Então, chegando quarta-feira santa, né? Vamos relembrar aqui. Advento, 4 domingos. Natal do Senhor não tem um tempo pré-determinado, tá? Pela questão das datas que eu falei. Tempo comum. E vamos entrar agora na quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, que é o tempo atual que nós estamos, quando eu gravo esse vídeo.
Talvez se você for ver esse vídeo amanhã à noite, já não vai ser mais quaresma. Vou explicar daqui a pouco o porquê. Amanhã à noite que eu falo, amanhã quando eu gravo esse vídeo, tá? Gravo esse vídeo numa quarta-feira que antecede o Tríduo Pascal. Meu Deus do céu, na quaresma, na quarta-feira de cinzas que começa, a gente termina então o tempo da pausa, no tempo comum e começa o tempo da quaresma. O tempo da quaresma a gente costuma falar que são 40 dias, talvez alguma pessoa fique chocada se eu falar isso, não são 40 dias, tá? Na verdade, a quaresma são 34 dias. Mas por que a gente costuma tanto falar 40 dias? Antes do Concílio Vaticano II, na verdade, antes do pontificado do Papa Paulo VI, que foi o Papa do Vaticano II, a quaresma ela se seguia até o Sábado Santo. Ela ia até o Sábado Santo. Então, se você pegar da quaresma, da quarta-feira de cinzas até o Sábado Santo, dá 40 dias, cortando os domingos. Se você colocar o domingo, dá 46. 46 domingos, é isso mesmo. Dá 46 domingos, com os domingos, mas dava 40 dias sem os domingos, porque domingo não é dia de penitência. Então, a quaresma é um tempo penitencial. Só que como domingo não é tempo de penitência, cortava-se os domingos, então dava 40 dias. Só que após o Papa Paulo VI assumir seu pontificado, ele modificou essa regra e adiantou para a Quinta-feira Santa. Na verdade, até quinta-feira, até de tarde, porque à noite já é outro tempo, entendeu? Então, com isso, retirou-se os dias, né? Então, na verdade, a quaresma, ela tem 34 dias ou 42, se você for somar os domingos, tá? Com os domingos dá 42 dias, sem os domingos 34. Né? Tem isso também. Na verdade, 34? 36. Me fugiu que agora são 34 e 36, gente, perdão. Vou confirmar depois com vocês. Mas acho que são 34 dias, tá? Que é quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa, sem os domingos. Com domingo, 42. Mas lembrando, domingo não é dia de penitência. Se você quiser fazer... Normalmente a gente faz a penitência quaresmal e fica todo o tempo da quaresma. Pode. Mas no domingo você não é obrigado a fazer isso, né? Você pode fazer a sua penitência quaresmal e no domingo ali você pode não cumpri-la, porque ali não está sendo obrigatório para você. Você pode um ato de piedade? É mais bonito? Mas não é obrigado, né? Então a gente não considera esses dias na contagem oficial, tá bom? Então, vamos relembrar aqui então, começa lá na quarta-feira de cinzas e vai até a quinta-feira santa da parte da tarde. Por que a parte da tarde? Por que eu falo isso, né? Porque à noite a gente já entra no Tríduo Pascal. Na parte da noite a gente já começa um outro tempo litúrgico, já sai da quaresma e vai para o período do Tríduo Pascal, que a gente costuma falar, que é quinta, sexta e sábado. Tríduo, né? Então começa na quinta-feira o Tríduo Pascal, sexta-feira santa e sábado santo. Uma observação que nesse período do Tríduo Pascal que é muito importante, gente. Sexta-feira santa e sábado não tem missa. São os únicos 2 dias do ano que não tem missa em lugar nenhum do mundo. Mas Renato, e a missa da Vigília Pascal no sábado? Né? Vamos explicar melhor agora, tá? A missa da Vigília Pascal, por ela já ser depois das 6 horas, ela na verdade já faz parte do domingo. Lembra que quando... Lembra não, talvez vocês nunca ouviram falar, mas assim, se você for na missa sábado à noite, independentemente da liturgia utilizada, das famílias de liturgia de sábado ou de domingo, você já cumpre o preceito de domingo, porque a missa está sendo celebrada sábado à noite. Já cumpre o preceito. Então, por você já estar na missa da noite, já tá valendo para o outro dia seguinte. A mesma coisa é no Tríduo Pascal. Por você estar indo na missa sábado à noite, é como se você já estivesse no domingo. Né? Lembra porque 3 dias da ressurreição? Jesus morreu 3 dias. Mas como assim? A gente celebra na sexta-feira a morte e sábado a ressurreição. Aparentemente não faz sentido. Sexta-feira de tarde ele morreu, passou o sábado todo, e no domingo, à noite, porque antigamente, a partir de 6 horas já era o novo dia, a partir dali Jesus ressuscitou. Então veja bem, já era o 3º dia, apesar de para nós aparentemente ser o 2º dia.
Então, assim, na Sexta-feira Santa e sábado não tem missa, mas para nós que seguimos o calendário, né, civil, o horário, na verdade, não seria um certo horário civil atual, em que a divisão de dias se dá a partir de meia-noite, sábado tem missa. Mas tradicionalmente, pela época de Nosso Senhor Jesus, não era mais sábado, já era domingo. Por isso que a gente celebra a missa no sábado à noite, porque é como se fosse domingo, entendeu? Então, no Tríduo Pascal acontece a única coisa em todo o ano: não tem missa. Ah, mas Sexta-feira Santa eu fui na igreja, o padre fez celebração. Celebração. Missa não. Missa não pode haver missa sexta-feira e sábado, tá? Mas sábado à noite, como se fosse já domingo, aí pode, tá ok, não tem nenhum problema, tá bom? Então, vamos relembrar aqui: Advento, Natal, Tempo Comum, Quaresma e Tempo Pascal. Fechou? Tô pegando vocês para ver se vocês estão lembrando. Então, quinta, a missa de lava-pés, sexta e sábado. No domingo, inicia o novo tempo. Mais um outro tempo, hein? Inicia-se a Páscoa, tempo pascal, né? Só uma observação aqui importante, tá? Antes que eu esqueça de falar. Como é que a igreja define a Sexta-feira Santa e a Páscoa? Isso foi uma definição que vem lá de Nicéia, primeiro concílio da igreja, bem antigo. A Páscoa, gente, a Sexta-feira Santa, tá? Talvez você já ouviu diversas coisas por aí que falam sobre a definição dessa data. Muitas vezes muito errado, tá? Eu já escutei várias definições que são erradíssimas. A igreja define a Sexta-feira Santa com base na lua cheia, tá? Muitos dizem, existe uma teoria de que Jesus morreu dia 25 de março, meu aniversário de novo. Mas não se tem não é que não se tem não se tem a certeza, essa é a grande verdade. Na verdade, a gente não tem nem certeza se Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Apesar de ser a teoria mais aceita e, assim, pelos documentos que nós temos, mais certa, né? Que Jesus realmente nasceu dia 25 de dezembro, né? Foi feita, inclusive, a cronologia, né, com o nascimento de Jesus, tendo como base a apresentação de João Batista no templo. Lembra? Vamos relembrar um pouco o Evangelho de São Lucas? João Batista vai no templo oferecer o sacrifício, o anjo aparece dizendo que Isabel estaria grávida, né? E 6 meses depois, o anjo aparece, 6 meses? Acho que é 6 meses mesmo, perdão se eu errei o tempo. O anjo aparece a Maria anunciando que ela seria a mãe do Salvador, né? Então, tendo como base o tempo que João Batista esteve no tempo apresentando, né? Achou-se a data de João Batista, 6 meses depois houve a apresentação e 9 meses depois o nascimento de Jesus. Então, assim, existe assim, provas muito fortes que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, né? Apesar de não ser assim, batido o martelo, certeza absoluta, né? E assim também é Sexta-feira Santa, mas uma coisa que você tem noção de que era a lua cheia. Então, o que o primeiro concílio de Nicéia declarou? A Sexta-feira Santa a Páscoa, no caso, também, né? Páscoa é Sexta-feira Santa, né? 2 dias depois. Vai ser sempre após a lua cheia, a primeira semana de lua cheia. Então, assim definiu-se a Páscoa. Então, a Páscoa, ela é sempre definida pela lua cheia. Inclusive, eu até faço um desafio para vocês: quando vocês forem na caminhada penitencial às 5 horas da manhã, que muitas paróquias fazem, olha para a lua para você ver. Ano passado, retrasado, não, ano passado não, porque ano passado era pandemia ainda. Acho que foi ano 2020, 2019, foi 2019 mesmo. A gente teve a caminhada penitencial, quando no bairro eu olhei pra lua, ela tava cheiona. Falei assim, olha pra você ver, e olha, me lembrei na hora. Maravilhoso, gente. Então é assim que a igreja define a Sexta-feira Santa, sabe? Não acredite nessas coisas que falam por aí, que eu já escutei. Gente, eu escutei cada besteira. Você não tem noção. Mas enfim, é assim que a igreja define a Sexta-feira Santa desde Nicéia, tá? Então, você tem a Páscoa, domingo da Páscoa. Começa o novo tempo, que é o período pascal, que vai até onde? Vai até o domingo de Pentecostes, onde a igreja recorda Pentecostes. São 7 domingos. Você tem os 7 domingos, no domingo seguinte, domingo de Pentecostes. Entendeu? Lembrando que o primeiro domingo depois da Páscoa, você tem a festa da misericórdia, que foi instituída pelo Papa João Paulo II. Mas o período pascal, ele se segue da Páscoa
até a festa de Pentecostes, tá? E depois de Pentecostes, lembra daquela pausa que eu falei do tempo comum? Ela volta. A gente volta pro tempo comum de novo. Que são 34 domingos. Eu acho que pode haver, eu não posso estar me enganado. Existe um ano que tem 35 domingos do tempo comum, tá? Quando não consegue, quando não bate o calendário da igreja, eu acho que pode haver. Eu não tenho certeza, tá? Me veio à mente que agora uma vez que o Padre Cláudio disse isso, né? O Padre Cláudio era um padre da minha antiga paróquia. Ele fazia formações, ele era um padre muito bom, muito zeloso por questão de liturgia, sabe? Uma vez eu fui lá em Jacinto da minha cidade, onde ele era pároco, tá? Eu fui assistir uma missa lá, eu vi assim o povo celebrando a missa de maneira correta, os cantos todos ok, assim, sem nenhum erro. Eu falei assim, nossa, como assim? Fiquei até assustado, porque assim, realmente era muito zeloso em questão de liturgia. Ele inclusive disse uma coisa que eu achei maravilhosa também, falou que um dos grandes motivos dele ser católico é o calendário litúrgico da igreja, sabe? E, gente, é maravilhoso, dá tudo certo, você tem um calendário certinho. As leituras da missa são tiradas especificamente para cada época do ano. Não são leituras aleatórias que a igreja fala assim, não, vou pegar essa leitura, essa leitura. Não, é tudo perfeito. Gente, isso aqui é perfeito. Ele falou isso pra mim, eu fiquei refletindo muito isso, eu guardo isso até hoje. É uma das coisas daquela reunião que eu acho que é uma das poucas coisas da reunião que eu ainda lembro. Foi o pai falando assim, ele mostrou, né, ele tinha uma imagem bem grandona assim, com um calendário, né? Ele falou assim, isso aqui é uma das grandes coisas que me faz ser católico. Eu ficava assim, mas meu Deus do céu, como assim? Isso aqui faz ele ser católico? E ia pra casa refletindo e falei assim, mas gente, não é que é verdade? Isso aqui é perfeito. O calendário da igreja é maravilhoso, sabe? Então, assim, é sensacional, sabe? Sensacional. Enfim, parênteses aberto e fechado aqui, né? Ai, ai. Então, voltando aqui, né? Encerra o tempo pascal com a festa de Pentecostes e vai até a festa de Cristo Rei do Universo, que encerra o calendário litúrgico. Então, você tem os 34 domingos, mais a festa de Cristo Rei, tá bom? Que encerra o ano litúrgico, né? Por que Cristo Rei, né? Essa festa também é maravilhosa, gente. Foi uma festa instituída pelo Papa, salvo engano, Pio XI ou Pio XII, me fugiu qual foi o Papa, né? Nessa época estavam acontecendo as revoluções comunistas por aí, bendito comunismo, né? Nos países. Então o Papa, como uma forma de instruir os católicos a lembrar da autoridade de Cristo, institui a festa de Cristo Rei, que encerra o calendário litúrgico da igreja. Encerra o calendário litúrgico, não é o tempo comum não, encerra o tempo comum e o calendário litúrgico. No domingo seguinte, a festa de Cristo Rei do Universo, primeiro domingo do Advento, e volta tudo isso de novo, tá? Tudo isso de novo. Todo ano é praticamente a mesma coisa, né? Muitas leituras, tá? Aproveitar fazendo uma parênteses, outro parênteses. Nossa, tanto parênteses que eu fiz aqui, né, gente? Você tem na igreja o ano A, ano B e ano C. Muda alguma coisa no calendário? Não. Não muda. Mas por que tem essa expressão? Ano A, ano B, ano C. Ano A, a igreja normalmente lê o Evangelho de São Mateus. Ano B, Marcos. E ano C, o Evangelho de São Lucas. Normalmente. Existe tempo no ano A que vai ler o Evangelho de São Lucas? Existe. Existe alguma data no ano B, no ano C, ano B ou C, tu faz, que vai ler o Evangelho do ano A? Pode existir, tá? Então, assim, mas o mais utilizado costuma ser o do ano, tá? E o Evangelho de São João, que é utilizado principalmente para solenidades, datas mais importantes, utiliza-se o Evangelho de São João, tá? Mas ele não tem o ano próprio dele, né? Tadinho de João, né? Mas enfim, né? Não tem o seu próprio ano, mas utiliza-se muito nos 3 anos, né? Não sei se é tadinho, não sei se é privilegiado, porque nos 3 anos tem sempre leitura de São João. Então você tem o ano A, ano B e ano C, que faz a diferenciação principalmente nos evangelhos lidos, tá? Uma outra observação que eu falo também, pessoal, rapidamente, sobre as vestes litúrgicas, as cores dos vestes litúrgicas do tempo litúrgico, tá? Como eu tô falando do calendário litúrgico, eu acho importante ressaltar isso também, tá? Você já percebeu quando você vai à missa, de repente o padre usa vermelho, na outra missa ele usa roxo, na outra missa ele usa branco? Pois é. Vou falar as cores aqui pra você e tentar explicar mais ou menos a data, tá? Roxo, a igreja utiliza
no Advento, na Quaresma, tá? E na Semana Santa até quinta-feira. Na Semana Santa não é Quaresma? É, mas enfim, né? Enfim, fiz essa observação a mais. Então na Quaresma e no Advento, praticamente, tá? O padre usa roxo. As vestes dele é roxo, tá? E lembrando, o padre deve sempre usar batina. A gente já fez, né? Batina, perdão, casula com a cor específica, tá? A gente já fez um vídeo sobre Santa Missa que a gente falou essa questão da veste litúrgica, tá bom? Então, roxo, Quaresma e Advento. Verde, tempo comum. Sempre que estivermos no tempo comum, utilizamos verde, tá bom? Então, verde, tempo comum. A branca, essa aqui também é importante. A branca a gente vai utilizar na Páscoa, Quinta-feira Santa, ou Missa de Lava-Pés, e Sábado Santo, a missa da Vigília, Vigília Pascal, tá? Utiliza-se branco nessas 3 datas, a casula branca. É muito 3 vezes no ano, né? Então assim, é muito raro, tá? A gente vê a casula branca. Às vezes que eu nem lembro qual foi a última vez que eu vi casula branca. Eu não lembro como é que o pato tá vestido no Natal. Eu nem tenho noção como é que é casula branca, gente. Nem me vem na cabeça. Mas, então, vermelho. Domingo de Ramos. Sexta-feira Santa, se o padre quiser usar quiser, né, colocar a igreja de... Na verdade, tem que colocar, né, a igreja de vermelho. Sexta-feira Santa, tá? E dia de mártires. Então, por exemplo, deixa eu pegar um mártir da igreja aqui. Vamos pegar o dia de Santa Águeda. Não, melhor, vamos mudar. Uma data de uma santa da nossa paróquia. Santa Apolônia, tá? Eu vou pegar o exemplo dela, porque o exemplo dela é muito... Eu vou aprofundar um pouquinho mais. É uma mártir que morreu pela fé. Então, toda pessoa que morre pela fé é mártir, né? São Paulo, São Pedro, Santa Águeda, São Sebastião, os irmãos lá, como é que chama? Cosme e Damião foram martirizados. Esses santos, assim, no comum, tá? Que foram martirizados, tem que ser martirizado. A igreja celebra de vermelho porque recorda o sangue derramado, tá? Eu peguei o exemplo de Santa Apolônia porque o exemplo dela é um pouquinho interessante, tá? Santa Apolônia, ela não é oficialmente no calendário litúrgico da igreja a santa do dia. Por quê? E vamos lá. No dia 26 de janeiro, por exemplo, a gente celebra São Sebastião. 26 de janeiro? Acho que é 26 de janeiro. Perdão, gente, se eu errei aqui. Sou ruim para guardar a data de santo. Ele é o santo do dia. Então, em todo o Brasil, em todo o mundo, usa-se vermelho, tá? São Pedro e São Paulo. Tô lembrando a data aqui, acho que fugiu. Acho que é 3 de junho, se não me engano. Fugiu a data aqui. A igreja toda de vermelho porque é o santo do dia, universalmente. Santa Apolônia não é. Ela não é a santa do dia. Então, como que se faz, né? Acho que, salvo engano, a missa que a gente recorda a memória dela é sempre no tempo comum. Então, comumente, deve-se usar o verde. Só que se aquela comunidade fizer a missa em memória a Santa Apolônia, usa-se vermelho. Por mais que ela não esteja no calendário oficialmente, aquela comunidade específica vai recordar a memória de Santa Apolônia. Deve ser vermelho. A missa deve estar em vermelho. Aquela comunidade celebrou, né? Eu falo isso porque a gente tem a comunidade de Santa Apolônia aqui. Entenderam? Então, vermelho no dia de Santos, mesmo se não tiver no calendário litúrgico, você não precisa usar. Mas se você fizer memória àquele santo, use-se o vermelho, porque você está recordando a memória do santo, tá bom? E o rosa, tá? Tem também o preto, só que o preto acho que nem utiliza mais, que era mais nas missas fúnebres, né? Nas missas de Ezequias. Usa-se mais o roxo nesse caso. Acho que nem está usando mais preto, né? Muito raro. Eu nunca vi, para ser bem sincero, tá? Então o rosa só usa 2 vezes no ano. 2 vezes no ano. Quais são as datas? 3º domingo do Advento e 4º domingo da Quaresma, né? Por que essas datas? Por que 3º do Advento e 4º da Quaresma? Principalmente a igreja quer recordar com rosa, ou róseo, como é conhecido na liturgia, para dar uma pausa no tempo de penitência. É tipo assim, vamos alegrar um pouco, né? Por mais que seja domingo nunca é dia de penitência, é mais nesse sentido,
tá? É o domingo que é reconhecido como, deixa eu ler aqui que eu até esqueci, é o domingo Gaudete e domingo Lautere. Eu anotei aqui para não esquecer esses nomes, que esses nomes eu costumo esquecer. Lautere e Gaudete. Gaudete, né? Gaudene, na verdade. Por quê? E por que são essas duas datas? É uma coisa interessante que vocês precisarem depois, você vai ver. Terceiro domingo do Advento. São quantos domingos do Advento? 4. Penúltimo domingo do Advento. Qual que é o domingo da Quaresma? 4. Quantos domingos são da Quaresma? Sem o domingo de Ramos? 5. São 5 domingos da Quaresma. Sem o domingo de Ramos. Então perceba bem, são sempre os penúltimos domingos que antecede a data que seria ali mais importante. A gente pode escolher um pouquinho da Quaresma porque ainda tem o domingo de Ramos. Mas assim, o domingo de Ramos já é um domingo mais especial também para a igreja, tá? Mas que eu não citei ele aqui no vídeo, tá? Ele é o domingo que antecede a Sexta-feira Santa, tá? Que recorda a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, o rosa normalmente é utilizado então terceiro domingo do Advento, penúltimo domingo do Advento e quarto domingo da Quaresma, penúltimo domingo da Quaresma, tá bom? É isso. Aqui eu acho que eu vou encerrar o vídeo já, né? Falei tudo que eu tinha pra falar. Quem que tiver qualquer dúvida, pessoal, mandem nos comentários aí que depois eu vou dar uma lida, qualquer coisa eu posso responder. Peço desculpas se eu não aprofundei muito, porque realmente eu não tive muito tempo de aprofundar, né? Fui mais com os conhecimentos que eu tinha, anotei alguns nomes aqui para me não esquecer, tá? E é isso, o vídeo vai pro YouTube. Qualquer coisinha, chama a gente lá no grupo de oração. Eu tomo conta das redes sociais do grupo, então eu acesso a mensagem, pedido de oração. Pode deixar lá também com a gente, tá bom? E é isso aí. Eu vou encerrar aqui então, vou subir o vídeo e qualquer coisinha, estamos sempre à disposição. Fiquem todos com Deus.